Fala galera, tudo beleza? Aproveitando o momento, da última entrevista do Alan Moore, como o timing é tudo, o timing é essencial, eu resolvi aproveitar para trazer para vocês as 3 edições mais luxuosas que eu tenho do Alan Moore. Eu tenho o Watchmen, a edição definitiva, publicado pela Panini Comics. Pode ver que está no plásticozinho ainda. Eu já li, mas não é essa aqui está guardada de herança para os meus filhos. Assim como do Inferno, publicado pela Veneta, de Alan Moore e Ed Campbell. E por fim, o primeiro volume de Monstro do Pântano, publicado também pela Panini. A edição absoluta, volume 1. Essas histórias aqui eu li ainda quando elas são publicadas na Super Powers e Super Amigos. Eu tenho a coleção de Super Amigos, mas vou fazer a coleção absoluta. Só tenho, por enquanto, o número 1. Mas falando sério agora, o Alan Moore, na última entrevista, levantou uma polêmica falando sobre a questão de que os quadrinhos deixaram de ser bens de consumo acessíveis à classe trabalhadora. Se tornaram, por causa dos preços das edições luxuosas, proibitivos. E ele estava falando mais de uma realidade da Inglaterra, talvez Estados Unidos, uma realidade que ele conhece mais, né? E provavelmente ele não conhece muito do mercado editorial brasileiro. Mas essa fala dele caiu como uma bomba aqui no nosso mercado e muita gente resolveu concordar com ele e então caiu matando em cima da Pipoca e Nanquim, da editora Pipoca e Nanquim, que é um canal também do YouTube, o Pipoca e Nanquim, que é um pessoal dos quadrinhos já das antigas que resolveram editar, quadrinhos que eles gostavam e que não encontravam boas edições aqui no nosso país. E eu vim então dar a minha opinião em relação a essa polêmica e assim, vocês podem ver que eu já mostrei para vocês assim meus quadrinhos, que eu sempre faço os unboxings. Mostrei para vocês aqui as edições mais luxuosas que eu tenho aqui. Coincidentemente são do Alan Moore, mas realmente são as edições mais luxuosas que eu tenho, além de o Eternauta e alguma coisa da DC, que é das Terras. Então eu nem sou esse consumidor todo do Pop Nankin, na verdade, se eu tiver um outro mangá deles, foi eles. Mas eu venho defender isso porque eu acredito que não foi o pessoal do Pipoca e Nanquim que criou essa tendência do colecionismo, que o pessoal está dizendo que está matando os quadrinhos e que foi algo criado ou impulsionado por eles. Eu acho que isso foi uma tendência de mercado que eles leram muito bem e então eles que decidiram dar ao mercado, dar às pessoas, aos amantes de quadrinhos, aquilo que eles queriam. Eu vou falar disso da forma como eu vejo, porque eu cresci lendo quadrinhos, colecionando quadrinhos, e eu vi essas mudanças no mercado, como que foi uma mudança também que eu vi no meu entorno. Por exemplo, quando existiam as revistinhas em formatinho da Editora Abril, eu e meus irmãos colecionávamos. Nós colecionávamos tanto a Marvel como a DC. E hoje em dia algumas pessoas chamam de DC, na época da gente era DC mesmo. E depois de um tempo eles pararam de colecionar e se voltaram para gastar as mesadas deles com videogames. E só eu me manteve firme na coleção de quadrinhos. Depois foram mudando os formatos de quadrinhos, a Editora Abril tentou vários formatos, tentou um formato um pouquinho maior, depois o formato americano, depois as edições premium, e nada disso deu certo, tanto é que eles acabaram fechando a divisão de quadrinhos deles. E essa divisão depois passou para o pessoal da Mitos, para a Panini, foi dividindo entre várias editoras. E poucas delas conseguiram manter essa questão de publicações
de edições mais baratas, né, que fossem mais populares, que tivessem boas tiragens. Você pensar, por exemplo, eu acho que só o Tex que continuou por um tempo com o formatinho, com papel jornal, e mesmo assim hoje ele já é publicado pela Mitos no formato italiano e com o papel offset. E o próprio Tex hoje também tem várias edições mais luxuosas, como a Max Tex, a Tex Anual, a Tex Gigante, e agora está saindo o Omnibus do Tex, né, que é uma edição luxuosa também. E tudo isso atende a uma demanda do mercado. Não foram eles que criaram essa demanda. Na verdade, essa demanda existia, estava suprimida. Pessoas que queriam, por uma nostalgia ou por gostarem muito de quadrinhos mesmo, queriam ter edições melhores, edições que não fossem meio que descartáveis. Você pensar que a Espada Selvagem de Conan, por exemplo, tinha uma tiragem de cerca de 1 milhão de exemplares, né, nos anos 80, início dos 90. Tex tinha 400 mil de tiragem. Eu acho que no auge também dos X-Men, quando saiu aquele desenho de 93, X-Men também devia vender nessa faixa aí, ou muito próximo. Mas eram quadrinhos que eram num formato meio que descartável mesmo. E foi um formato que não se manteve por uma série de fatores econômicos e culturais, sociais. Houve um crescimento muito grande da questão dos videogames, depois um acesso maior a streamings, né, já dos anos 2010 para cá, e os quadrinhos deixaram de ser um passatempo que estivesse concorrendo com todos os outros. Ficou mais nichado mesmo, os quadrinhos viraram um nicho, e nem o sucesso dos filmes da Marvel conseguiram mudar isso. Quando você conversa com um fã da Marvel, geralmente ele conhece os personagens pelos filmes. Você vai falar sobre alguma saga que aconteceu nos quadrinhos e eles não têm nenhum conhecimento a respeito. Personagens também que nos filmes são totalmente diferentes dos quadrinhos. Quando você fala, eles não conseguem compreender a sua crítica em relação, inclusive, às personalidades, né? Porque os filmes do MCU praticamente transformaram todos os personagens da Marvel em comediantes, quando eles tinham personalidades bem diferentes nos quadrinhos, né? Então, minha opinião é que não se deveria criticar tanto o pessoal do Pipoca e Nanquim, porque eles apenas viram esse nicho. Pipoca e Nanquim é assim, estou falando porque eles estão mais levando mais cacetada, né? Talvez por serem hoje os maiores também, né? Os mais conhecidos. O pessoal aproveitou para malhar o pau neles. Mas outros atores também que recorreram, eu já falei inclusive da Miss, né, em relação ao Tex, o Omnibus, que também recorreram ao colecionismo, porque foi uma forma de sobreviver. Eu acredito que qualquer editora que tivesse a oportunidade de vender 1 milhão de exemplares de um quadrinho mensal, num formato mais simples, faria isso. Vocês não estão fazendo porque não existe esse mercado. E a questão que eu deixo aqui é a seguinte: e se as editoras resolverem tentar popularizar os quadrinhos? Resolverem fazer edições mais simples? E de repente as edições com tiragens grandes não vendem. Simplesmente não vendem, e as editoras começam a ter um grande prejuízo, e elas acabam, inclusive, por causa desse prejuízo, indo à falência e não conseguindo publicar também os quadrinhos mais luxuosos. Então você vai acabar encerrando os quadrinhos de vez no Brasil. Então, às vezes a gente quer criticar um problema, mas a gente tem que pensar numa solução.